Não é por acaso que os 4 pilares da escola preparatória Welton, onde os jovens estão inseridos, são tradição, honra, disciplina e excelência. Aquele era um universo de rigidez extrema e de intensa busca pelos melhores resultados nos estudos. Porém, apesar de ter que seguir diversas regras de moral e conduta, percebemos, através dos jovens protagonistas, que aquilo não tinha tanta influência assim em suas atitudes. Vemos isso principalmente quando, na primeira cena, deles sozinhos, presenciamos os mesmos zombar dos 4 princípios fundamentais da escola, além de constantemente estarem fazendo coisas escondido, como fumar ou usar de uma gambiarra para conseguir ouvir rádio. Apesar de conectar os alunos aos estudos, aquele lugar parecia desconectá-los do mundo lá fora, como se estivessem presos, mas convencidos de que estar naquela prisão era o melhor para eles. Quem logo assume o papel de libertador dos jovens é o professor Keating. Já em sua primeira aula, os alunos são levados a conhecer os alunos que estudaram no passado naquela mesma escola. Keating queria mostrar já de início que, por mais impetuosos e sonhadores que eles fossem, um dia eles seriam também apenas uma foto no mural da parede para os homens e comida para os vermes. A certeza da morte deveria influenciar o modo como eles aproveitariam a vida. Mas Keating vai ainda mais longe quando os aconselha a não só aproveitarem a vida, mas cada dia de suas vidas. Antes de prosseguir, peço encarecidamente que curta o vídeo para valorizar o trabalho do canal e comente e compartilhe para ajudar no alcance. Caso não seja inscrito, considere se inscrever para receber todos os dias os novos conteúdos produzidos pelo canal Elegante. Dito isso, podemos continuar. Quando Keating pede para que seus alunos arranquem a introdução inteira de um livro altamente técnico sobre poesia, vemos o primeiro indício de libertação dos jovens daquela prisão mental de regras e métodos prontos. Keating os instiga a descobrir a poesia de modo orgânico e prático, mais tarde pedindo até para que eles mesmos escrevessem seus próprios versos. Aliás, uma das frases que até resume um pouco do que o filme quer nos passar é quando Keating diz que a pungente peça continua e nós podemos contribuir com um verso. Isso expressa como a vida segue o seu rumo sem esperar por ninguém, cabendo a nós decidirmos qual vai ser a nossa contribuição nisso tudo. Será que valeria a pena usar vários anos de nossa vida apenas na construção de um futuro que muitas vezes é incerto, ou arriscar se entregando ao momento em que estamos, podendo viver um agora memorável, ao invés de um futuro que poderia ou não ser brilhante? O professor Keating queria que seus alunos fossem diferentes, até mesmo no jeito de andar, mas eles seriam diferentes mesmo se conseguissem viver de verdade. Diferente da filosofia da escola, o único princípio de Keating, ou a sua única regra, se é que podemos usar essa palavra nesse caso, era de que seus alunos fossem livres para que seus talentos e vontades aflorassem. Isso não era garantia de sucesso, mas era a escolha mais nobre para se ter com os jovens. Curiosamente, a escola que preparava alunos para serem grandes profissionais, em grande parte como médicos e advogados, não conseguiu salvar a vida de Neil ou fazer justiça para com Keating. A mudança nos garotos foi visível após o contato com as aulas de Keating. Além de Neil e a sua descoberta pela paixão de atuar, Knox, por exemplo, decidiu não ter mais medo de se declarar para a garota que gostava, mesmo que aquilo não desse certo. Já Todd Anderson, que desde o começo foi tímido e até mesmo havia pedido para não ler nas reuniões da Sociedade dos Poetas Mortos, possui 2 cenas que ilustram não só como ele estava mudando, mas como estava mostrando o que já tinha dentro de si. A primeira cena é quando ele precisa apresentar para a turma um poema autoral, mas que no fim acaba não escrevendo nada. Keating não desiste dele e o faz primeiramente dar um brado como forma de fazê-lo sentir-se livre, como no poema de Walt Whitman. Então Keating faz com que Todd feche seus olhos, fazendo olhar talvez pela primeira vez para dentro de si, ao invés de focar nos olhares dos outros e suas opiniões sobre suas ações. Ali surgem versos que nenhum outro aluno havia feito igual, mostrando que às vezes um talento ou uma expressão de arte precisa ser arrancada do artista. É como uma flor que precisa de um terreno bom para florescer, um terreno que lhe dê liberdade, espaço e oportunidade para se tornar aquilo que foi feita para ser. A segunda cena é já no final, onde Todd é aquele que influencia e motiva a todos a protestarem contra a saída de Keating da escola. Ele é o primeiro a não só falar em público que a morte de Neil não fora sua culpa, mas também a chamá-lo de meu capitão naquele momento. Quando Walt Whitman escreveu o poema que inicia com essa frase, ele era direcionado à morte de Abraham Lincoln. O navio citado no poema seria os Estados Unidos e o capitão o próprio Lincoln. A semelhança das duas situações está no fato do capitão do navio, no poema ele está morto, no filme está demitido. É como se aquela escola fosse perder o rumo sem Keating, como um navio sem um capitão para guiá-lo. Após presenciarmos tudo aquilo, não é difícil imaginar isso. Com professores imersos em dogmas e princípios genéricos que não se refletem na realidade, o rumo daquela escola, quando se pensava em arte, estava fadado ao fracasso. Como diz o próprio professor Keating, médicos, advogados, engenheiros, etc., são todos fundamentais para a existência humana, mas o poeta lida com aquilo com que vale a pena viver.
Manter uma sociedade funcionando não é tão importante quanto fazer com que ela valha a pena funcionar. E era para isso que Keating encorajava seus alunos. Descobrir para que viver, colocar seu nome na história ou simplesmente fazer o que se amava poderia resumir a intenção do professor idealista. O personagem Neil, por exemplo, descobre que sempre quis ser ator, mas que nunca havia se dado conta disso. Mais tarde, Keating seria culpado por influenciar o jovem nessa decisão, mas a verdade é que aquele desejo sempre existiu. Faltava apenas um pouco de liberdade de pensamento para conseguir enxergar aquilo. Talvez o maior problema daquela escola fosse que justamente não formava pensadores livres, mas apenas bons médicos, advogados, economistas, etc. Não que isso fosse algo ruim, mas essa falta de liberdade poderia matar diversos talentos e destinos de jovens que talvez simplesmente não quisessem uma profissão tradicional. Talvez não surgisse um novo Shakespeare, e isso até mesmo era algo que desencorajava alguns jovens, porém a questão não era se tornar um artista memorável e reconhecido para sempre, mas apenas um artista, ou ainda a mera possibilidade de alguém escolher entre ser ou não esse artista. Neil é o exemplo de que as paixões da juventude às vezes são importantes porque provocam um descobrimento pessoal. Quando vemos um jovem querendo muito ser algo que, para alguém mais maduro e experiente, é quase que impossível, pode-se exigir uma intervenção e aconselhamento. Mas não é isso que acontece na escola. Eles não possuem nem a chance de sonhar, pois suas realizações já estão definidas por seus pais e pela faculdade. Os sonhos são reduzidos a carreiras que muitas vezes o jovem nem deseja. No filme é emblemático quando Todd recebe em seu aniversário, pela segunda vez seguida, um conjunto para exercer a sua profissão como o presente de seus pais. É como se Todd não fosse se tornar nada além do que um profissional. Ninguém, além de um especialista em determinada área. A vontade era muito mais de seus pais do que dele próprio. Mais tarde, após participar da peça de teatro como ator principal mesmo, contra a vontade de seu pai, Neil recebe a notícia de que seria transferido para uma escola militar e levaria ainda mais tempo para se formar, além de certamente ser um lugar muito mais rígido do que a escola atual. O sentimento de aprisionamento e opressão, principalmente de seu pai, foi demais para ele. Depois de ter encontrado o que realmente gostava de fazer, e muito bem, diga-se de passagem, Neil percebeu que não aguentaria não fazer aquilo. Tirar a própria vida foi uma escolha desesperada, gerada através da dor de não poder escolher quase nada em sua vida, ou pelo menos o que para ele era mais importante. Neil era agora um poeta morto, embora a pior morte que aquelas circunstâncias causaram não fora de um indivíduo. Os verdadeiros poetas mortos são todos aqueles que preferem ou são obrigados a matar a própria poesia, ao invés de arriscar por um segundo as suas carreiras profissionais. O poema que Keating havia mostrado para se ler nas aberturas das reuniões relatava a ida de um homem à floresta em busca de vida, para que no fim dela não descobrisse que não havia vivido. Na peça adaptada de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, o cenário da obra é praticamente toda em um bosque onde Neil interpreta o elfo Puck. Em harmonia ao poema indicado pelo professor, Neil acaba de fato indo para uma floresta, e antes de morrer, Neil teve a oportunidade de dizer o que sentia para seu pai, mas prefere ficar calado. Essa internalização talvez é o que tenha matado diversos poetas e artistas, pois morrem não com seu corpo, mas com a sua arte, ao não lutar para exercer seus dons. Enquanto seus pais dormem, Neil recoloca a coroa usada por seu personagem na peça e acaba por tirar a própria vida, como se ainda estivesse na pele de Puck. É como se para ele a vida não tivesse chegado ao fim, mas apenas as cortinas do palco tivessem baixado. Para Neil, aquele dia fora de alegria por ter realizado o sonho de atuar, mas acabara trágico por ter sido a última vez em um palco. Ao menos, ele cumprira o mantra estabelecido por Keating e aproveitou o dia, mesmo que tenha sido o seu último.